Bom, depois dessa pausa para o cafezinho, que não teve café, né, Cláudia? Eu também sinto falta do café. Mas teve outras formas de alimento e principalmente essa confraternização que também é muito boa, né? Então estamos aqui na segunda parte dessas reflexões, agora mergulhando na figura do doutrinador, que também é chamado de dialogador. O doutrinador já não se fala mais, né? Porque a gente não está aqui para doutrinar ninguém. Mas do dialogador, mas eu ainda prefiro o médium esclarecedor, que vai estar esclarecendo, eu diria mais, né, e acolhendo. O espírito que vem buscar auxílio, pensa o seguinte, gente, a pessoa que foi acidentada no trânsito, estava de moto a trocentos por hora, fazendo esses zigue-zagues incríveis, bate, está tudo estrupiado lá no hospital. A hora que ele chega, a acepção da palavra, médium doutrinador, sabe o que seria? Meu filho, como que você andou com essa velocidade? O código de trânsito aqui é assim, assim, assim. É isso que ele espera ali? É isso que se espera do acolhedor naquele momento? Não. Vamos curar as feridas e tal, não precisa falar de regra de trânsito nem nada. Ele já, em tese, o acidente fez com que ele aprendesse essa lição. Se não aprendeu, é outra coisa. Primeiro a gente o reequilibra, se der tempo, né? Não é o caso nosso, não vai dar tempo. Aí a gente poderia até doutrinar. Não cabe a nós a doutrinação. Cabe a nós o acolhimento, o tirar a dor, o trazer o equilíbrio. É isso. Por isso, o esclarecer. Por isso que o médium esclarecedor, no meu modo de vista, é o mais adequado. O bom esclarecedor, dirigente, né, tanto o bom esclarecedor como o dirigente, que muitas vezes se confunde na mesma pessoa, ele tem desenvolvida a mediunidade de intuição. Lembra que a gente falou que todo mundo tem mediunidade? Mediunidade e intuição, todos nós temos também. Esta é uma mediunidade a ser desenvolvida. Como todas. Mas essa eu diria que até um trabalho um pouco mais consistente, a gente consegue mais facilmente ampliar a nossa intuição, tá? Então deve se esforçar-se para desenvolver outros recursos, além do desenvolvimento da intuição, outros recursos úteis à boa execução da tarefa. Vamos ver quais são esses outros recursos. E esse assunto é mais palpitante do que o da primeira etapa, então eu espero muito que eu não fique aqui falando sozinho. Eu quero ouvir também, não só falar, tá? Quais são os outros requisitos que o esclarecedor deve buscar? De novo, gente, olha como isso, a gente vai frisando isso o tempo todo, o quanto é importante. Estudo espírita, sedimentando sólida base doutrinária necessária para neutralizar quaisquer tentativas de introdução de modismos e equívocos à parte espírita. A coisa mais fácil de acontecer é grupos que não são afetos a estudo começarem a se perder. Começam a se perder em mistificações, começam a se perder com o próprio objetivo em si. E é também normal a gente ver, e aí a gente tem que bater bastante nessa tecla do despertar da consciência, despertar do espírito. Imagina uma pessoa que vem e trabalha em 7 trabalhos mediúnicos, vem todos os dias, nunca faltou. Lembra aquilo tudo que a gente falou lá? Ele não falta, ele não bebe, ele acorda cedo com boa vontade, tal, mas vem. Mas chega no fim, chega lá no desencarne, ele viu que ele aproveitou pouco. Como assim? Ele não trabalhou o mais importante, que é o interno. Talvez eu tenha colocado no slide mais lá na frente, que eu fiz uma adaptação daquele de Jaú para cá. Talvez eu tenha colocado lá na frente, vai ser repetitivo, eu passo mais batido lá, mas o trabalho, no começo, quando nos primórdios do meu trabalho como o dialogador, o esclarecedor, eu entendi aquilo como quase como uma batalha, como um jogo, como uma disputa, onde eu seria vencedor se o espírito fosse encaminhado e eu me sentia perdedor quando eu não conseguia isso.
Mas na acepção da palavra, tá? Eu me sentia vencedor. Consegui, fui melhor que ele. Tive mais argumento que ele. Lé do engano. Não é essa a intenção, absolutamente não pode ser essa a intenção. A gente não precisa necessariamente encaminhar, isso não quer dizer que a gente perdeu nada, e tendo encaminhado não quer dizer que a gente ganhou nada. Pode ser que, tendo encaminhado, ele ganhou de ter ido, até porque se ele foi com as próprias pernas, com o próprio pensamento. Nós poderíamos ter sido alguma ferramenta útil ou não. Mas se essa ferramenta útil foi só externa, beneficiou o ambiente, beneficiou a pessoa, mas nós mesmos não nos beneficiamos. Nós vamos falar um pouquinho melhor a respeito disso. Mas, para quem tem dúvida, leia o livro. Quer dizer, não nos beneficiamos na completude, né? Porque, evidentemente, que o Frederico Figner, nosso irmão Jacó, se beneficiou. Mas ele mesmo, no seu livro Voltei, declara que, quando chegou lá, se viu sem luz. Trabalhou, olha, difícil alguém trabalhar como ele trabalhou na doutrina. Ele era médium esclarecedor, ele era dirigente espírita, ele participava dos movimentos de união, ele era um trabalhador abnegado, mas muito mental, muito externo. Mas o trabalho é interno. Nós vamos entender uma hora que, para fazer sentido, inclusive, as palavras de Platão, que aqui o mundo visível, o mundo das formas é um mundo ilusório, que o único verdadeiro mundo, o mundo do sentido, que é o mundo dos sentidos, que é o mundo interior, que é o mundo dos sentidos é o exterior, que é o mundo das ideias, que é o mundo espiritual, que é o mundo interior, é esse único mundo que é verdadeiro, que é o mundo espiritual. Os apóstolos, aquela teimosia do Pedro, por exemplo, qual é a explicação? É mostrar a nossa teimosia interior, é ver esse aspecto do Pedro que temos em nós para trabalharmos. Essa traição do Judas é olharmos para nós, vermos quais são os aspectos de traição que nós temos que trabalhar em nós. E assim por diante, todas as lições. Tem um filme que eu gosto de citar, que é o Mundo de... É um grande Big Brother, que o cara é o único que não sabe o que é. É aquele comediante... O Show de Truman. Cara, Deus, ele é tão inteligente e competente, não é isso, né? Parece que é uma pessoa que é inteligente, não. Deus, essa inteligência suprema, é uma inteligência tão suprema que ela cria um show de Truman para cada um de nós, onde os outros são apenas figurantes e o que vale é essa vida e o que ele está fazendo em relação à abordagem do policial, que é um ator, a abordagem da enfermeira, que é uma atriz, e assim por diante. Para quem não assistiu o filme, assista. É uma comédia. Mas quem tem olhos de ver, vê lições em todos os lugares. Então, esse show de Truman, Deus coloca também os espíritos sofredores perto de nós. Não peguem ao pé da letra o que eu estou falando, tá? Mas eles colocam lá como artistas, para que nós olhemos para nós e trabalhemos em nós aquele momento, aquele sofrimento, para arrancar de dentro de nós todo o sentimento real de solidariedade, e não essa arrogância de falar, ganhei, levei ele para o outro plano, manda o próximo que eu sou bom pra caramba. Manda 10, porque os últimos 10 eu já ganhei, e esses outros 10 eu também vou ganhar. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, mas a gente estava falando aqui do sedimentado na sólida base doutrinária para neutralizar as tentativas de introdução de modismos. Tem um grupo mediúnico numa cidade aqui perto, numa cidade que, aliás, tem um histórico espírita muito forte, muito grande. Então, a psicosfera daquela cidade é propícia ao bom trabalho. É a cidade de Caibar-Schutel. E que um grupo lá, né, fez, há 2, 3 anos atrás, sei lá, fez a revisão do Livro dos Espíritos, porque estava desatualizado. Então, todos aqueles luminares que vieram com Kardec, eles vieram nesse grupo mediúnico aí para fazer a revisão do Livro dos Espíritos, porque estava desatualizada. Foi editado esse livro. Então, esses são alguns, você não sabia, cara? Sabia, né?
Você continua não acreditando, né? Faz 3 anos que você sabe e continua não acredita. Com todo respeito aos nossos irmãos que caíram nessa cilada, né? Não estamos aqui julgando o que eles estão fazendo, estamos pegando de novo como um exemplo dos cuidados que a gente tem que ter, né? Paciência e tolerância que acalmam e acolhem irmãos sofredores. Paciência e tolerância que acalmam e acolhem irmãos sofredores. Podia trazer a Vera aqui de novo para a gente, para mostrar, porque é interessante isso. Eu trabalho no meu trabalho físico, trabalho com pessoas. Eu preciso entender pessoas. Eu preciso também, de certa forma, dirigir pessoas assim. E aí eu fiquei percebendo que eu tenho muito mais paciência, bom, em casa, em qualquer lugar, né? Eu acho que isso não sou só eu não, acho que os médios aqui, eu gostaria que vocês falassem as suas experiências, mas é tão mais fácil a gente ter paciência com o espírito, né? Com o espírito desencarnado. A gente vai ter paciência e tolerância. Ele chega aqui gritando, você vai ver o que eu vou fazer com você e tal, e você não leva para o campo pessoal. Não, irmão, não, tá tudo bem, eu vou te acolher e tal. A gente tem que desenvolver isso. De vez em quando, eu não sei se já aconteceu com alguns que estão aí que já trabalharam, de vir alguém pessoal. Olha, você não sabe o que eu vou fazer com seu filho. E aí será que a gente vai continuar com a paciência, a tolerância? Deveria. Mas, de novo, né, trazendo a Vera para nós, que é o grande beneficiário, a hora que a gente começa a desenvolver a paciência e a tolerância para ter um bom desenvolvimento desse trabalho mediúnico, e se você estiver desperto em consciência, você vai falar assim, peraí, se o espírito chegou lá, falou que vai acabar comigo, acabar com a minha vida, vai fazer eu me matar, vai acabar com a minha família e tudo, e eu consegui abraçá-lo e perdoá-lo, por que eu não perdoo minha esposa que só brigou um pouquinho comigo porque eu cheguei tarde? Faz sentido isso? Aí é a questão, de novo, do autoconhecimento para a autotransformação. E que usando essa boa ferramenta, que não é a única, que seria trabalhar no trabalho mediúnico, não é a única ferramenta, mas é uma boa ferramenta, a gente é uma das oportunidades do despertamento da consciência. A benevolência, a afabilidade e simplicidade durante o trato com os espíritos comunicantes. Benevolência. Então, assim, tratar com uma vontade, uma bondade, mas uma bondade genuína. Não a bondade fictícia. Ô, meu irmão, como você é bem-vindo. Essa palavra saiu da boca para fora. Zero coração. Não resolve. Palavra não acolhe. Uma das características, tudo bem que os espíritos normalmente mais desequilibrados, eles também estão ainda muito materializados. Então, para eles, a forma ainda tem um grau de importância. Mas no mundo espiritual, as máscaras não existem. Se eu sorrio para o Marcelo e falo, Marcelo, que legal que você está aqui. Está na cara. Aqui também, a gente está apurando a sensibilidade e tal, que a gente vai ver se tem falsidade aí ou não, se aquilo é genuíno, quanto eu realmente fiquei feliz e tal. Mas no mundo espiritual isso é muito mais claro. Então, as palavras, elas vão ter um impacto menor do que os sentimentos. A gente, né, nas palestras a gente não deve ficar dando os próprios exemplos, mas aqui a gente está aprendendo. E eu gostaria de ouvir exemplos de vocês, que também têm experiências, tá? Mas eu fui chamado a atenção, gente. Isso eu gostaria de deixar gravado, né? Tá gravando. Para mostrar que errar todos erramos. Aliás, está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos falar dele lá na frente também. Que a gente vai aprender com os erros e que não tem ninguém que não tenha errado, que não vai continuar errando. E que o bom é que a gente pode aprender com os erros. Mas eu fui chamado a atenção pelo mentor, vou chutar, mas é mais que isso. A Ana trabalhou com a gente um tempo, né, Ana? Não sei se você ouviu uma dessas broncas. Edson, acorda. Palavra não vai resolver. Cadê o sentimento? Eu sempre fui muito intelecto, muito mental, muito matemático. Cara, não é assim, isso aqui você vai se dar mal, tal, faz tal coisa.
O que eu falei está certo, mas cadê o sentimento? Agora, o mais triste, sabe, não é ter sido 20, foi muito econômico. O duro, porque eu trabalho com um médium, que é fantástico, é o Adilson, né? E o Adilson, ele consegue estar plenamente na passividade mediúnica aqui, e ao mesmo tempo me doutrinando, dando as dicas para o que eu tenho que fazer ou não, tal, né? E às vezes ele mesmo já fez isso, mas às vezes o próprio espírito. Aí é para a gente acordar de vez, né? Imagina que não é um espírito sofredor aqui. E não digo sofredor necessariamente só aquele que está com dor e que todos estão, né? Só aquele que está com dor e que está em sofrimento, então já meio propenso ao acolhimento. Vamos dizer daquele espírito obsessor intelectual também, que tem muito mais argumentos do que eu, do que o médium esclarecedor, né? Do que eu ou qualquer um de nós aqui. Ele tem muito mais argumento. Então, o argumento não vai convencer, a gente vai ficar no embate. No máximo ele vai falar assim, cara, eu sei de tudo isso, mas eu quero assim, ponto final. Para. Aí eu vou mostrando por caminhos, aí ele chega para mim, bastante inteligente, que veio aqui dizendo que não quer ser corrigido, e fala assim, viu, assim você não vai conseguir não, põe em coração que você vai conseguir. O cara me ensinando a doutriná-lo. Percebam? Então, a benevolência ela tem que ser real, a afabilidade, a simplicidade durante o trato com os espíritos comunicantes. E aí é legal porque sábado passado o nosso mentor se manifestou e foi tão gostoso esse intercâmbio, porque ele se coloca, ele nos faz sentir, e que no fundo mas a gente tem esse diferencial, né, de igual para igual. Não tem nenhuma falta de respeito aqui no que eu vou falar. Eu tenho certeza que ele tem muito mais luz. Mas isso não diferencia ele de nós. Eles se consideram igual, assim como o Chico falava, que ele era o último dos ciscos. Quanto mais tem consciência, mais tem consciência de que é igual. Então a gente que ainda nessa nossa segmentação de visão, na nossa ignorância, a gente acha que aquele sofredor nós estamos num patamar acima e que do mentor nós somos um patamar abaixo. Então aquele a gente tem que tratar com um tipo de respeito, que é o de baixo para cima, e que aqui a gente tem que tratar com um tipo também de respeito, mas que seria um respeito de cima para baixo. Não. Não. Trate o mentor e o assistido da mesma maneira. Como um igual a você. Tem alguns diferenciais que a gente vai tratar lá na frente, contando casos, mas é assim que seria bom. Então com essa simplicidade. Conversa como um amigo, não fala assim, mentor, quando tu viestes aqui, meu coração... Não, como? Que gostoso te receber, cara. De novo você está falando desse jeito. Não é assim que você falaria com um amigo? Você tem que ser espontâneo, porque vem do coração. Sempre que não vem do coração, sempre que você faz uma maquiagem, ou coloca uma máscara para tratar de um jeito, assim com o mentor, como sois vós, tão belos, ou com o assistido, falar... sei lá como que vai tratar com o assistido, com que máscara que eu vou pôr, né? Não, mas meu irmão, você tem que me escutar porque eu sou a voz da experiência, sei lá, alguma coisa do tipo. É uma máscara. Não está genuíno. Manutenção de clima, de novo, de simplicidade, agora com otimismo e fraternidade ao conversar com espíritos mais rebeldes. Alguém, por favor, perguntas? Complementações? Não? Atenção à problemática apresentada pelo espírito e ao mesmo tempo o envolvimento nas vibrações harmônicas. Isso aqui é muito legal. A fim de que o médium exercite também a sua capacidade de auxiliar com proveito. Vamos lá. Este item eu tenho, depois dos 30 anos, talvez nos últimos 5, 8 anos, é que eu tenho conseguido acessar com maior produtividade isso que eu vou falar aqui para vocês. É mais ou menos assim, eu entro na história do assistido,
eu mergulho nele lá para sentir a dor, para saber de onde vem, porque muitas vezes ele fala, não é a verdade. Então a gente tem que sentir. O cara vem aqui, ou é a verdade, mas ele pede um copo de pinga. É a verdade, é o que ele quer. Mas você sabe que ele precisa de uma água com Sonrisal. Mas para saber que é água com Sonrisal, você precisa entrar na história para saber se é Sonrisal ou Doril. Então você precisa mergulhar nele, você precisa senti-lo. Tá, mas aí como que eu vou senti-lo e me conectar com o mentor para ter a intuição para saber o que fala também? Então, às vezes, eu ficava assim, bom, deixa eu sentir aqui, agora deixa eu ir buscar aqui. Deixa eu sentir aqui, deixa eu ir buscar ali. E o grande, assim, acho que o grande passo para ser um instrumento positivo, como era lá o Raul Silva, por exemplo, como não era aquela viúva, que eu esqueci o nome, Isabel, é você ser uma ferramenta útil. E a ferramenta útil aqui vai conseguir o seguinte, com esse ouvido aqui, estou escutando e auscultando o assistido, e com esse ouvido aqui eu estou escutando e auscultando o mentor. Tá líquido, é como se ele estivesse falando diretamente, nem precisava daquilo. Aí é gostoso. É gostoso a ponto, porque nós vamos ver lá também na frente, que o médium dialogador, o médium esclarecedor, ele não deve dar passividade. Em especial, se ele for o dirigente. Ele tem que estar absolutamente lúcido para tudo que está acontecendo. Então ele não pode estar num transe mediúnico e estar desconectado do ambiente. Mas percebem que dessa forma que eu falei, que consigo escutar totalmente aqui e sem deixar de escutar aqui, é esse escutar que pode ser meramente intuição, também dá para ser alguma passividade? E eu, que por 25 anos mais ou menos, 28, sei lá, eu falava para a Dilson, né, que eu não vejo, não escuto nada, mas tenho bastante intuição, mas eu não vejo, não escuto, né, muito pouco, e não tinha dado passividade, eu tenho conseguido receber tão próxima essa aproximação que eu sinto que metade de mim já não sou eu que estou falando. Mas a outra metade está plenamente vendo cada detalhe aqui da sala e sentindo o detalhe do assistido. Então, mas assim, se der para ficar assim plenamente aqui, a gente consegue desenvolver isso. Se não, deixa quieto. Tá? Então, atenção problemática apresentada ao espírito, mas ao mesmo tempo o envolvimento nas vibrações harmônicas, para que seja uma boa ferramenta. Certo? Comentário, gente? Não? O médium, qualquer médium, não é médium só no trabalho mediúnico. Então, o encarnado, encarregado do diálogo, deve conscientizar-se. Bom, isso daqui também é filminho. Conscientizar-se do esforço de combate às próprias imperfeições morais, trabalhando na aquisição e no desenvolvimento de virtudes, pois o seu comportamento no bem e suas atitudes equilibradas apresentam significativo efeito moral sobre os espíritos com quem dialoga. De novo, nós não somos médiuns só na mesa mediúnica. Então, o que nós somos aqui no dia a dia, nós vamos refletir no trabalho mediúnico. E o que nós estamos lá no trabalho mediúnico, nós vamos refletir no dia a dia. Então a gente tem que estar atento e trabalhar com todos aqueles que estão perto de nós, como se estivéssemos com essa mesma dedicação, com essa mesma santidade, com essa mesma santificação de ambiente que a gente tem lá na mesa mediúnica. Então eu coloquei um afazer doméstico aqui entre o pai e o filho, para mostrar que ele está lá, construindo, ensinando. E ó, veja, olha que interessante, ó. Ele está ensinando, sei lá, fazer um pão aqui, certo? Mas o menino ainda está brincando, está sujando a roupa dele. Ele ficou bravo? Não, faz parte do processo de aprendizado. Fica um aprendizado mais leve, mais verdadeiro. Então, porque se a gente for falar, meu filho, vem cá que eu vou te ensinar a fazer um pão, e fica rigoroso, fazendo as coisas como um sargento alemão, o menino não vai querer aprender de novo. Na hora de fazer pão, ele vai sair com os amigos para andar de bicicleta. Mas se você torna esse aprendizado lúdico, fica bom, é leve. Então, a gente tem que tentar fazer isso no dia a dia,
e tentar fazer isso também no trabalho. Ele é santificante. E essa palavra diz muito. Nós não temos os santos de veneração, mas na Bíblia, o Paulo, se vocês pegarem as cartas de Paulo, ele se refere aos irmãos do cristianismo primitivo. Ele fala assim: aos santos da Galácia, aos santos de Corintos. Eram santos? Faziam milagres? De onde vem essa palavra? Santo não é sinônimo de São Francisco, Santo Francisco, sei lá, não seria isso? E São é antônimo de quê? São é antônimo de doente. Então aquele que já é santo, aquele que se santificou, é aquele que tirou as suas mazelas, se purificou. Então o santo percebe que cada palavra tem um significado? Aliás, Djalma, vou te dar uma bronca. Cadê o Djalma? Ah lá, agora você fez assim, né? Eu combinei com ele para ele me lembrar de um negócio e falei, vou esquecer, faz assim que eu lembro. Tá dada a bronca, mas é com carinho. Duro, como que é? Ser duro, mas firme e brando. Isso aí. O que eu tinha que lembrar que eu conversei com ele lá no café, que não tinha café? Tá vendo? Tudo aqui é assim. Mas também, você viu o preço do café? Como que ia ter café? Eu preferi servir churrasco, mas aí vai ter trabalho mediúnico, então melhor não. Que cada palavra tem um peso específico, uma força. E aquilo que eu li lá, que eu falei, olha, a fé, a ardorosa fé, a gente tem que pegar esse peso dessa palavra. E eu falei, eu já tinha falado isso para vocês, mas eu achei que voltando a gente ia reforçar isso. As palavras têm um peso muito grande desde que a gente atribua esse peso. Elas têm, mas a gente precisa atribuir. Assim como o amor de Deus, as bênçãos já estão aqui, mas a gente precisa assimilar. Tá? Vamos lá. Aqui também tem filminho. O conhecimento intelectual por si só não é garantia do êxito na tarefa desobsessiva. Nós já falamos disso. O esclarecedor deve aliar à sua argumentação o mais elevado sentimento de solidariedade, fraternidade e compreensão, buscando auscultar, para quem não sabe, auscultar é escutar por dentro, os sentimentos do sofredor, colocando-se na posição do assistido para melhor compreendê-lo e auxiliá-lo. Aqui vamos dar uma pausa e vamos falar de algum caso concreto. O esclarecedor, ainda jejuno, ainda no início, e 30 anos, ainda estamos no início, porque nós temos a eternidade pela frente, então a gente não sabe nada ainda, então às vezes escorrega em coisas muito primárias ainda, por isso é importante ficar reforçando o tempo todo. A gente tem o hábito de falar. Médium dialogador, vou dialogar, preciso falar. Cara, preciso ouvir. Ouve, ausculta. Às vezes você vai falar 3 palavrinhas pequenas e emana sentimento. Então, o conhecimento intelectual por si só não é nada, é muito pouco, não é o suficiente, não é que não é nada, mas não é o suficiente. E a gente precisa aprender a auscultar. Então você chega aqui, e aí o espírito vem e fala, eu estou com muita dor de cabeça. Aí alguns equívocos que a gente pode cometer. Como está dor de cabeça? A dor de cabeça era daqui da Terra. Não, você não está com a dor de cabeça, não. Você não está com dor de cabeça. Isso é só da sua cabeça. Isso vai passar. Não, mas está doendo muito. Não está não. Não é assim. Entra na história. Eu estou me afogando. Não, você está aqui. Não, você não está se afogando. Está sim. Ele está lá. Entra, escuta. Mas é uma loucura total que ele está falando isso. Entra na loucura dele, vai lá na loucura dele, pega e traz. Não fica no embate à distância. Se põe no lugar, verdadeiramente. Sinta a dor que ele está sentindo. Se ele está se sentindo afogado,
tenta até sentir aquele sufoco dele, né? Não precisa disso, porque o médium que está lá dando a passividade já está sentindo, mas tenha essa empatia. Tenha essa empatia. Veja que aquilo é real. Gente, de novo pegando Platão, de novo pegando Jung, quando diz que quando olhamos para fora sonhamos, quando olhamos para dentro despertamos, acordamos. Ou a gente acredita no Platão e no Jung, e em Cristo quando diz que meu reino não é desse mundo, ou não. Mas vamos acreditar por enquanto, como um exercício. Se o importante é na mente e o corpo é ilusão, quando o cara fala assim, não, essa doença não existe, está só na sua mente. Cara, é na mente que é ali que nasce. Tudo bem, ela vai se manifestar no corpo físico depois, mas isso é uma parte visível, mas isso sai e volta a qualquer momento. O problema é a mente. Acho que é esse o nome, eu não vou saber a pronúncia, Marcel Levollet, lá na Revista Espírita, se não me engano, de 1865. Um médico, amigo do Kardec, desencarnado, aparece numa reunião mediúnica e fala assim, não sei se com essas palavras, mas o fundamento é esse. Se vocês continuarem buscando as doenças apenas a febre, ela existe a doença, existe o sintoma. Se vocês buscarem as doenças apenas nos sintomas, vocês nunca curarão as causas. A palavra que ele usa é alhures, lá adiante. Se as causas são alhures, lá é que deve ser o seu esforço da cura. Ele estava nos dizendo que as doenças do corpo físico são apenas os sintomas. A verdadeira doença é a doença da alma. E é lá que tem que ser curada. Ela se manifesta, assim como a febre, ela se manifesta. Mas a febre não é doença. A febre é um sintoma de uma infecção. Se você tomar um antifebril e não tratar a infecção, você pode morrer. Você fica só tirando o sintoma, mas a infecção continua. E aí vai até o final. Então você precisa... Aquilo é só um aviso para, olha, busque alguma coisa que está doente, porque senão eu vou continuar te avisando aqui, vou continuar com febre, até que você vá lá buscar. Então, a gente está doente, vai no médico físico e tira a doença. Ela vai se manifestar de outro jeito. Aí vai de novo, tira, vai manifestar de outra forma. Às vezes, alguns na pele, outros no estômago, outros sei lá onde, etc. A gente precisa buscar na causa. Bom, para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus da humana compreensão. Então, para que a gente entre na história desse cidadão. E eu falei isso tudo para dizer o seguinte. Mas vamos falar da licantropia. Se tem alguém aqui que não conhece o termo, existe a zootropia. A zootropia, tropia, forma e zoo, animal. Então, o espírito que se sente um animal, quando ele se sente animal, a mente, o pensamento é uma forma, ele cria uma forma pensamento, ele cria um campo energético com aquela figura. O perispírito, um dos seus atributos é a maleabilidade, é como se fosse uma massinha de modelar bem levinha, bem sutil, que num pequeno impulso da sua mente você acaba criando aquilo. Então, ele se sente um monstro, ele se apresenta para todos nós, porque o seu perispírito virou um monstro, ele se apresenta como um monstro. Nesse conceito, falar que o lobisomem existe, espiritualmente falando. Ele não consegue ter força suficiente para transformar o corpo físico, mas o perispírito ele transforma, enquanto ele acreditar que é. Então a verdade é a da mente, não é a do corpo. Agora, para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido os mais elevados degraus da humana compreensão.
Por isso que é bom estudar, é bom que a gente caminhe um pouco pela psicologia, quem for trabalhar no atendimento fraterno e no atendimento, que não deixa de ser o médio esclarecedor, um atendimento fraterno do irmão espiritual. Não é ser PhD, não precisa fazer faculdade, não, mas se inscreve aqui no curso do Nelson Bretanha, aqui da Joana de Ângeles, lê um livro da Joana de Ângeles, lê um livro do Jung, entende um pouquinho de psicologia. É imprescindível? Não. Eu acho que o Chico, nessa vida, talvez ele não tenha lido os livros de psicologia, mas ele trazia isso em si e era um espelho tão cristalino que ele recebia facilmente as informações do alto. Também, pegando um exemplo pessoal, eu comecei a fazer coisas no trabalho mediúnico que só depois eu fui entender que era a intuição que não percebida. Muitas vezes era uma intuição que eu não percebia, eu estava fazendo, deixa eu fazer de tal jeito aqui, que eu acho que é melhor e tal. E aí eu comecei a ver que eu estava fazendo algumas técnicas que depois, mais tarde, eu fui ver na psicologia o que seria. Mas, se eu já tivesse pré-estudado, talvez eu tivesse feito com mais facilidade, eles teriam mais facilidade na intuição, e eu teria sido potencialmente mais favorável naquele trabalho, né? Então, conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. E aí a gente traz isso aqui que está grafado em Mateus 22, que é o resumo de todo o Evangelho. Que ele está, assim, explicitado, e que se tivéssemos tempo a gente valeria a pena falar só disso, naquela passagem do bom samaritano, tá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, em algumas traduções, de todo o teu conhecimento. Então, assim, não basta amar. Na parábola do bom samaritano, vocês vão ver que ele não só ajudou, ele ajudou com todas as suas potencialidades. Ele deu de si, ele deu o cavalo, a montaria foi andando pelo deserto e o outro que foi montado. Ele deu dinheiro, ele balsamizou, ele foi lá na pensão, pagou a pensão. Depois ele passou o cartão de crédito, ele falou, olha, e se tiver mais despesa eu volto aqui, depois eu pago. Quer dizer, ele fez tudo por aquele desconhecido. Ele amou na plenitude. E a gente tem que buscar isso. E, gente, é mais fácil buscar isso no mediúnico do que no encarnado ainda. Então, e é um grande treino para depois a gente ter nas nossas relações de encarnado para encarnado. A palavra retendo firme, e aí vai de encontro com aquilo que a gente estava falando, retendo firme e fiel palavra, aqui também está em Tito, isso aqui é a carta de Paulo a Tito, tá? Retendo firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Admoestar com a sã doutrina, ou seja, ser duro, né? Ser aquele sim, sim, não, não, que a gente falou lá no começo. Eu tenho que, olha, você veio aqui, aliás, tem casos assim também. O cara vem fazer bagunça aqui, fala, não, silêncio, aqui não. Tem que, mas, retendo fiel, firme e fiel a palavra. Que palavra? O que está saindo da minha boca? Não, aqui nós estamos falando da palavra do Cristo. Se a gente estiver transmitindo fielmente a palavra do Cristo, nós vamos ter aquela autoridade moral para falar, não, não, aqui não, silêncio. O cara pode ser o mais desequilibrado possível. Quando você fizer isso com amor, tendo a fidelidade na palavra, esse fiel significa isso, que vai ser conforme a doutrina. Que doutrina? A doutrina que a gente acabou de ver, do puro amor. A gente pode admoestar ou convencer. Certo? Isso está lá em Tito. E olha que interessante, ó. Ops, não é isso que eu queria. Volta. E eu quero fazer isso aqui. Não. Olha lá. Quando você fala, quando eu estou aqui conversando com vocês, ó, não são só as palavras que estão indo nos seus ouvidos, as ondas sonoras que impactam o aparelho auditivo, que vai codificar no cérebro, etc. Não. Junto com a palavra está indo o sentimento. Então, e elas têm que estar em consonância.
E esses sentimentos têm ainda mais poder que a própria palavra. E é isso que a gente tem que estar lá na hora da doutrinação, lá, da conversação, ter isso em mente. E ficar sempre, para não ficar tomando as 20, 30, 40, 50 broncas que eu tomei. Cadê o sentimento? Eu estava só na palavra, certo? A palavra expressa tanto o que dizer quanto o como dizer. Ela tem que ser pronunciada num tom de voz harmônico, tranquilo, destituído de afetação, nem imposição e na forma fraterna. Eu até acrescentei aqui um cuidado com o volume. A gente não tem... por quê? Nas reuniões mediúnicas, e aí a gente vai falar também sobre 2, 3 comunicações concomitantes, etc., que não é desejável. Aí lá no livro do próprio André Luiz diz que até 2 não tem problema, 3, né? Gente, mas ele também diz que as reuniões, e aliás, tem lugares agora que já estão tendo 20, que assim, todo mundo está fazendo junto, assim, numa grande sala, e etc. Porque assim atende mais gente. Mas a gente pode falar disso depois. O que os espíritos nos dizem? Tudo bem, a doutrina pode estar se modificando, não sou ninguém para julgar, e etc. Mas vamos nos ater ao que a gente já sabe com certeza. Porque a gente ainda não tem aquela tal do controle universal das informações. Que a reunião, ela tem como fundamento não só o esclarecimento daquele sofredor. Quando tem um espírito sofredor ali sendo atendido, primeiro que tem uma série de espíritos que estão passando pela mesma coisa que ele e que estão se beneficiando tanto quanto ele. Então, quando se atende um, se atende 10, 20, às vezes uma legião. Então, essa questão de atender 10 ao mesmo tempo é a nossa contagem material. Você já está atendendo 10 ao mesmo tempo ali. Tá? Mas se for 10 vezes 10 é 100. Mas será que é quantidade? Porque não é a única função. Não é a única função atender aquele cidadão. Tem uma outra função, tem outras funções. Vamos lá, vamos ver mais uma. O nosso treinamento. O nosso aprendizado. E quando eu digo nosso, do médium que está lá, o ostensivo, dando a incorporação, o médium esclarecedor e os médiuns de sustentação. Todos eles estão aprendendo com aquela informação. Agora, se tiver uma aqui, uma colar, você já aprendeu só parte, mesmo assim pela metade, porque está muito zoeiro, de repente você não consegue captar na plenitude aquilo. Segundo, lembra que eu falei daquela sala da poeirinha? Será que tendo uma fala aqui, uma fala aqui, uma fala ali, essa harmonização vai ficar adequada? Né? Então, cuidado. E aí eu pus aqui o cuidado com o volume, por quê? Porque se for muito baixo, a gente vai falando no ouvido do médium só, nós e o médium talvez estejamos aprendendo, mas os médiuns de sustentação e os outros não. Não é assim? Então a gente tem que tentar falar assim, para que todos ouçam, para que todos aprendam. Mas também, imagina que você está naquela sala de cirurgia e está falando nesse tom de voz. Começa a perturbar, vocês não acham? Imagina se eu estivesse falando o tempo todo nessa altura aqui e ficasse falando com vocês, e você está com dor de cabeça pra caramba. Então você chega aqui com dor e fala assim, meu irmão, não sinta essa dor. Piorou. Ou não? Então a gente tem que tomar cuidado, não é? A palavra, qualquer que seja, surge invariavelmente. Eu falei, meu irmão, deixa eu pegar mais um ensinamento disso. Você é vidente? Não. Aí a pessoa chega lá e fala, tô com dor. Pode ser uma voz feminina ou masculina, tanto faz, porque quem está falando é o médium. É a voz do médium que está saindo ali. Como que você sabe que é meu irmão ou minha irmã? Então o ideal é não chamar de meu irmão ainda. Fala oi, bem-vindo. Eu falo bem-vindo. Bem-vindo? Que nem mineiro, que assim não sabe se é bem-vindo ou bem-vinda, né? Bem-vindo. Bem-vindo. Eu falo, mas às vezes eu já falei bem-vindo mesmo assim, porque assim, nem sempre a gente sabe como lidar. Isso vai ter sempre. A gente tem que ter certos pré-requisitos, pré-consciências,
de como a gente é bom não fazer. Nem sempre a gente vai saber como fazer, mas acho que dá para sempre saber como não deve fazer. A palavra qualquer que seja surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de aqui, de novo aqui, ó. Oxi. Cada vez que eu quero fazer, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força por intermédio dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Olha, gente, aquilo que eu falei do miudinho, isso aqui não é para ser lido assim, não. Eu vou disponibilizar, quem está no grupo lá, né? Eu vou pôr isso aqui em PDF, vou colocar no grupo, depois vocês leiam. Leiam essa frase de novo, e amanhã de novo, daqui 15 dias de novo, porque a palavra, ela é dotada de energia elétrica específica. Cada palavra tem uma energia elétrica específica, conduzida, né, libertando raios de natureza dinâmica. E a gente está incessantemente gerando por fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética. Por isso que Cristo fala, né, que nós não adoecemos pelo que entra pela boca, mas pelo que sai dela. Porque quando nós estamos emitindo para o universo as coisas negativas, nós estamos ampliando essa negatividade, e aquilo é como se fosse numa caverna, é um eco, aquilo bate e volta. Porque nos sintonizamos, não é porque Deus pune, nada disso. É que nós estamos naquela sintonia. Isso daqui está lá, entre o céu, entre a terra e o céu, tá? Ainda falando da palavra, assim não basta doutrinar o espírito, eu devia até pôr entre aspas, no sentido de transmitir informação ou ensinar algo. É importante evangelizar. Então, evangelizar é falar com amor. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda é preciso vibrar e sentir com o Cristo. De novo Emmanuel, lá no livro Consolador. Sempre Emmanuel, né? Eu sou apaixonado por Emmanuel. Gente, daí a necessidade de serem os diretores dos grupos dotados de fino trato e rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas das que não são, e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Isso está lá no livro dos Médiuns, é uma comunicação do Erasto. O Erasto é aquele mesmo que disse que devemos rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. Então a gente tem que ter essa sagacidade. É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Exemplos? Eu estou em dúvida se é um mentor, não, eu acreditei firmemente que é um mentor, e que esse mentor disse para a gente suspender o trabalho por uma semana, por um mês, por 2 meses. E eu aceito. Por que eu aceito? Eu não vou ofender o mentor. Se ele falou, né? Não, gente. Rejeita. Porque se é verdade, se é o mentor, ele vai saber, ele que está nos instruindo. Ele sabe das nossas fraquezas, etc. Ele não fica ofendidinho. Não, desculpa. Você precisa me provar de outro jeito. Não vou aceitar isso. Porque se você não aceita isso, e se for uma verdade a ser aceita, se você rejeitou aquilo era uma verdade, ela vem de outra forma para você. Vai vir um novo mentor, vai vir uma doença que vai fazer separar de verdade e tal, isso vai acontecer. Agora, se for uma mentira e você aceitou? Você caiu numa armadilha. Vamos falar um pouquinho ainda, deixa eu ver se está nesse aqui. Doutrinar com Cristo é apontar o rumo da luz, norteando-se o doutrinador também por ele. Então, é a gente indicar o caminho da luz. É sempre assim, e é assim mesmo que funciona. Nos nossos casos aqui, cada um tem a sua técnica, o seu jeito, né? Eu, infelizmente, não sei, eu não tinha. Quem, levanta a mão de novo, quem é dialogador? Você e você. Você fez curso antes de começar a dialogar?
Curso de dialogador? Alguém fez? Não tinha, né? Também não. Jogaram assim e falou, nada aí. Quando? Você é muito mais nova que a gente, filha. Tá vendo? Benevolente. Em 2000? Tá. Você fez curso de dialogador. Assim, eu li alguns livros também. Eu li um do... Eu fiz até um resumo dele, eu fiz um bonequinhos que tinha naqueles coisas da internet não existia. E tinha uns programinha lá, uns bonequinhos do Roque Jacinto, um livrinho. Entre outros, eu vi o do Roque Jacinto, os mecanismos da mediunidade. Tem alguns lá, a gente consegue buscar informações esparsas. Eu tô falando assim, curso. Que nem o curso do MEP e tal. Você teve? Que bom. Eu não fiz, você não fez, né? E a gente vai aprendendo na tentativa e erro. Então, e outra, diferente de uma palestra, você quer ser palestrante, você quer pegar um pouco do... eu quero pegar um pouco da técnica do Divaldo, um pouco da técnica do Rossan. Você vai lá, escuta e tá tudo bem. Trabalho mediúnico, você não entra no trabalho fechado. Eu não vou visitar todos os trabalhos mediúnicos para depois ver como funciona por aí, para depois fazer aqui. É um negócio meio isolado, meio, né? Então a gente tem que se conectar mesmo com ter esses estudos e se conectar com a espiritualidade, né? Bom, e doutrinar então é apontar, o que eu ia falar é que o nosso exemplo aqui, a gente normalmente até aquela questão da indução mental, em vários casos, né? Não todos os casos, mas em vários casos a gente faz isso. Olha, e agora a gente está aqui, eu plasmo aquele portão do nosso lar que a gente vê no filme, e fala assim, tá aqui, agora você tem um novo caminho para seguir, bem, eu vou junto com você até lá, a gente vai junto, só que tem que deixar ele dar quando ele está em condições, às vezes vai numa maca, tal, mas dá esses passos comigo, dá o seu passo, faz o seu movimento, o portão está se abrindo e esses espíritos estão te acolhendo. Né? Normalmente, em muitos casos, não normalmente, mas em muitos casos a gente termina o trabalho desse jeito, tá? Criando essa questão. Agora, eu também, alguns erros do passado. Em relação às comunicações autênticas, você vai falar aquele caso em nome de quem? Sim, talvez, se der tempo. Porque nós somos meio lá. Legal, né? Então, mas eu vou falar antes uma coisa que a gente não deve fazer, que eu também já fiz muito, tá? A curiosidade. Cara, eu sou extremamente curioso, ávido por aprender. Então, para mim, durante alguns anos, eu mesclava o trabalho do atendimento, aprendendo a gente está o tempo todo, tá? Mas eu queria saber dos detalhes da vida, né? Deixa eu ver, ele é onde? Será? Em Barcelona em 1500 ou em Madrid em 1200? Esquece. Isso é só para o Leão, como que é o fofoca do... Aquelas fofocas lá, o Leão Lobo, coisa parecida. Isso não é para nós. Não importa. Não importa. Eventualmente, como exceção, para criar um clima de buscar alguma coisa, beleza. Mas assim, o que ele foi, deixa eu dizer, não importa. Eu já presenciei, né? E também já fiz coisas assim, mas vamos falar mais assim. A pessoa está lá, está sendo trabalhada, não sei o que e tal, e depois fala assim, tá, mas e de onde veio essa dor? Pronto, levou o cara para a dor de novo. Entendeu? Você não pode ter essa curiosidade. Volta para a cena do crime. Ele volta para o desconforto. Você precisa tirar ele do desconforto. Precisa trazer. Vamos dar uma corrida aqui. Dicas importantes. Olha lá, o que essa menina aqui é? Prima da Vera. Ela precisa saber ouvir, gente. Mais do que saber falar. A gente precisa auscultar o espírito. E aí nós temos o espírito sofredor. Eu pus aqui só a questão do mais ou menos sofredor. Nós temos o sofredor. Todos somos sofredores, em via de regra. Mas assim, daqueles que vêm aqui por o pronto-socorro, nós temos basicamente dois tipos. Aquele bem leve, que é só o que não sabe que morreu, coisa parecida, que está lá num momento que é de apenas um pequeno desequilíbrio, logo ele se recupera. Vamos falar que esse é um pouco menos sofredor. Não estou medindo o grau de sofrimento aí, tá? Estou medindo o grau de complexidade do trabalho. E agora, também tem para o sofredor, que o cara, eu falei da zootropia, que o cara se sente um bicho, né? Da licantropia, que se sente um lobo. Eu já conversei com pedra.
um pedaço de pau, com planta. Não é que eu conversei com a planta, eu conversei com alguém que se sentia uma planta. E se vocês acham que isso é loucura, os encarnados também estão fazendo isso, né? Porque uma coisa é o espírito estar naquele desequilíbrio, no desencarne, aquela coisa toda. Outra coisa é o cara estar aqui, vendo o mundo material e começando a se sentir assim também e tentando transformar o próprio corpo. São os nossos irmãos que estão precisando de ajuda. São chegados os tempos onde muitos irmãos estão reencarnando como uma chance para ver se finalmente se reequilibram, né? Ou se vão ser levados para um outro plano. Então, a gente precisa ter muita empatia, muita compaixão e muito cuidado com eles. O cuidado de cuidar. Principalmente aqui, o cuidado é de cuidar. A empatia é sentir a dor dele. Ah, ele só não sabe que morreu, eu sei, mas isso é muito duro para ele. E se você chegar de cara e falar para ele, não, você está morto, ele vai morrer de novo, né? Morrer de susto. Então, tem que ter compaixão. Ou como que a gente vai falar sobre isso, por exemplo? Não, porque não sei o quê. Eu falei, então, você viu? É interessante, você viu que a morte não existe, né? Porque não sei o quê, para lá. Fulano de tal, aconteceu tal coisa, depois ele estava falando assim, aí ele percebeu que ele conversava, não sei o quê. Vai aos poucos, aí a pessoa vai chegar à conclusão e fala, pera, então você está falando de mim, então eu acho que talvez esse terá. Talvez, quem sabe. Mas morto você não está, você está conversando comigo, a vida continua. Agora, tem aqueles, vamos chamar do sofredor e do obsessor. Não que o obsessor não seja um sofredor, mas ele está mais consciente, se é que dá para usar essa palavra, do que ele está fazendo, né? Então, existe o que todos, evidentemente, estão em desequilíbrio. Mas aqui a gente chamou em desequilibrado e o equilibrado. O obsessor desequilibrado é aquele que ele está aqui por causa de raiva, ele está com muita raiva, e aí ele vem derrubar as coisas. Por que você traz esse cara? Eu conheço ele, está aqui bonzinho, aqui de braço cruzado, falando que está trabalhando no centro espírita, mas eu conheço, foi meu parça no passado, não sei o que e tal. Ele está muito raivoso, mas ele está em desequilíbrio pelos seus sentimentos. E esse a gente vai ter que tratar de um jeito. Primeiro, equilibrá-lo, trazê-lo para o amor e tal, e não é tão... é menos difícil, digamos assim. Menos desafiador. Agora existe o equilibrado. Aquele que já passou dessa fase. Aquele que já está nas trevas, que já edificou o seu reino nas trevas, que já tem os seus soldadinhos, que manda, que desmanda, que sabe o que está fazendo. Você chega para ele e fala assim, eu sei, mas você sabe que você vai ter que voltar. Eu sei. Que o trabalho vai ser duro de volta, porque você foi muito fundo, a subida agora vai ser muito grande e tal. Eu sei. Mas eu quero. Eu não tenho livre-arbítrio. E sem brigar, sem discutir, ele fala assim, super educado, às vezes até gostoso de conversar. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Olha lá, ó. Cuidado, e esse cuidado aqui, o pus em letra maiúscula, ele tem dois sentidos. Ele tem que ter o cuidado de cuidar, mas também o cuidado, o autocuidado aqui, tá? O cuidado para não se envolver. A gente pode pegar o exemplo do André Luiz, quando ele vai buscar lá no Missionários da Luz, aquele perdido que não foi para o curso dado para espíritos encarnados, lá na erraticidade, lá no plano espiritual, e ele estava lá com entidades femininas, e o André Luiz foi entrar num embate com as entidades femininas, e o mentor falou, ops, cuidado com a conversa com elas, uma frase mal falada sua aqui, se você se envolver, você pode ter um longo caminho de dor pela frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Absolutamente não desafiar, gente. Eu também já desafiei. Tá? Não, eu vou quebrar tudo aqui. Não falei, isso eu não desafiei, isso eu escutei ontem. Mas eu já fui desafiado. Falei assim, eu vou te seguir, não, segue mesmo. Sabe, coisa assim. Você não sente, então vem ver. Não pode, absolutamente não pode. Você tem que ser, neste caso, aí você tem que ser superior. Não criar pactos. Olha, então se você fizer tal coisa, eu faço. Não. O convencimento não é por aí. Essa bronca eu tomei muito do Adilson. Você não é amiguinho. Aí eu criava tanta empatia com o cidadão, com vários. Eu criava empatia e eu até gostava de estar lá conversando com eles, e a gente estava tratando uma conversa gostosa, que eu estava sentindo que por esta amizade eu ia conquistá-lo. Ele não é meu amiguinho.
Não é meu amiguinho, ele está em desequilíbrio. E eu tenho que me colocar na minha posição de ajudante, de tábua de... E aí também, sem ego, tá? Mas tábua de salvação. Outra coisa. Naquele momento, você também não pode chegar para o cara e falar assim, que eu também já fiz muito disso. Vamos dizer, numa falsa humildade, ou talvez numa humildade verdadeira, mas equivocada. Não, você errou, mas eu também erro, eu também errei. Não. Ele tem que te ver como um cara que não está errando. Porque se eu também erro, eu sou ruim igual ele, como que eu vou salvá-lo? Ele não está em capacidade de interpretar que eu também erro, o que é. Isso que eu quis dizer para ele. Isso eu falo aqui para vocês. Lá eu não posso falar isso. Falei muito, mas compreendi que eu não posso falar. Lá eu tenho que ter a postura do Salvador, do que não erra. Em alguns casos. Tem casos, evidentemente, que o cara sabe que eu erro, tá bom, mas você está vendo o meu esforço no bem. Então é assim que tem que ser. Então assim, tem inúmeros casos. No curso lá a gente brinca, né? Qual é a resposta? Não sei, fala que é infinito. É o infinito. Mas eu estou dando algumas regrinhas assim de alguns erros que a gente pode fazer que não deveria. Não exigir, e sim conquistar, né? O próprio Cristo nos dá toda a eternidade para fazer o nosso caminho e tal. Por que a gente vai falar que, não, em 5 minutos eu preciso corrigir esse cara que está caído? Não, você vai indicar o caminho, vai fazer o seu melhor e tal, mas o tempo é dele. Cuidado com a enrolação. Eu percebi isso, talvez tenha caído em algumas e percebi em tempo muitas outras, de espíritos que vêm aqui para ficar, e ele te envolve numa conversa que é para acabar o trabalho e você não ter feito mais nada. Só para ficar batendo papo com ele, assim, pronto. Tá vendo? Consegui eliminar esse trabalho. Aqueles que iam ser assistidos não foram. E uma coisa assim isso foi só no comecinho. Eu lembro que eu errei muito disso bem no comecinho, depois isso foi uma percepção bastante rápida, tá? O Marcelo coloca o nome dele na vibração, tá sofrendo muita obsessão e tá, sei lá, fazendo um monte de coisa errada, e aí eu chego e falo, não, mas poxa, o Marcelo, ele tá se dando, não, você não conhece ele, não, mas ele tá tentando, não, mas não sei o que, não, mas olha, percebe. Não, o foco não é o Marcelo. Não pode ser o Marcelo. Quem é o cara que está no pronto-socorro, que está doente, que está doendo? É o obsessor. Então, e aí ele toma um susto, porque ele foi em vários trabalhos, e já ouvimos isso no nosso trabalho. Ele já foi em vários trabalhos, eles ficam falando que a gente é o crápula, que a gente isso, que a gente aquilo, mas eu só estou lá porque ele pediu. Eu sei disso. Eu sei que ele não fechou a porta, por isso que você está lá. Mas não é dele que eu estou falando, estou falando de você. Mas ele matou minha mulher, meu filho, não sei o quê. Mas você gosta da sua mulher, seu filho? Esquece ele. Você ficou 250 anos atrás dele porque você disse que gosta da sua mulher e seu filho. Se você gostasse, você estava atrás dela. Onde que ela está? Claro que não é nesse tom que eu estou falando com ele, tá? Falando com mais benevolência. Estou sendo mais rápido. Onde que ela está? Não, como assim? Não sei onde ela... Ué, você não gosta dela? Não é por ela que você está atrás dele? Eu acho que você gosta mais dele que dela. Imagina que eu gosto... Esquece ele, eu não estou tratando dele, ele está cuidando da vida dele, vamos cuidar da sua, é você. Toda a minha preocupação, todo o meu amor nesse momento é para você. Se tiver aquelas vibrações de luz junto com a palavra, viu? Esse cara se quebrou em 4. Porque ele não ouve isso, ele ouve só que ele é o maldoso da história. E ele vai ficando com cada vez mais raiva do Marcelo, porque o Marcelo que está se posando de mãozinho agora, foi o causador da dor dele no passado. A hora que você para de querer cuidar do Marcelo. Claro, o trabalho começou para a gente cuidar do Marcelo, que é ele que deu o nome na vibração. Não deu, né? É só fictício, viu, gente? Mas aí quando você muda o foco, aí a pessoa olha para ela. De novo, ela estava olhando para fora, estava na ilusão. Olha para dentro, acorda. Olha que bonito, mesmo no mundo espiritual. Outros recursos. Então, quando o diálogo não está dando certo, a pessoa não conversa, a pessoa está muda, etc., o comunicante perturbado procura fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante. O diretor ou auxiliar em serviço solicitará a cooperação dos benfeitores para que o necessitado rebelde seja confiado à assistência de organizações espirituais adequadas a isso. É mais ou menos o seguinte, te entrego para a mão de Deus, né? Não é bem assim, isso seria um descarte, mas, olha,
eu estou tentando, não consigo. A gente faz uma oração, fala, olha, então você vai ser cuidado por esses irmãos aqui, não está na hora da gente te cuidar e tal. Ele já tomou choque anímico, ele já tomou, então talvez dê certo. Se não deu, vão ter outras oportunidades. Exceção do médium inconsciente, na verdade é uma pergunta. Você não acha que o médium que está dando a comunicação, ele consegue, ele deveria tentar também controlar essa situação do enrolo ali? Sim, perfeito. Porque eu sinto, quando tem alguém querendo enrolar, mas o que eu posso fazer nesse caso? Porque Então. eu estou entretida ali, né, dando a comunicação. O que eu faço para o dialogar para perceber? Você, assim, ó, tenta, você está entretida para deixar dele falar. O Adilson, por exemplo, ele fala comigo também. Ele fala assim, Edson, tá enrolando, por exemplo, se eu não percebi, né? Ou tenta cortar. Fala, se você percebeu isso, você tem certeza disso, corta. Corta na metade, tira o microfone dele. Tira o microfone, pede desculpa, fala, olha, não era seu momento ainda. Depois você volta. Com todo carinho, tal, não sei o que, mas olha, não é teu momento, tá? Depois a gente volta. Olha, como eu não sou médium de passividade, eu não sei como que vai exatamente funcionar isso, mas assim, e até porque cada um vai ser, né, cada médium vai tratar de um jeito. Mas você consegue se desconectar dele? Sim. Então se desconecta. Depende do... Se você está percebendo que o desenrolar da reunião está indo para um lado improdutivo e você tem o poder de travar isso, trave. Porque você não precisa ser passiva, mesmo não sendo inconsciente, né? Se for inconsciente, paciência, não deu para interferir. Mas sendo consciente, você não precisa ser passiva. Então você corta. Mais alguém? Não? Alguém tinha feito uma pergunta para mim quando um trabalho mediúnico, a pessoa não quer estudar, não quer, está fazendo coisas erradas, mas está lá 20 anos, não vou mexer nela, tadinho, isso tem em todos os centros. Então, a melhor forma da gente agir nesse caso é criando o regimento interno. Se você tem um regimento interno onde tem todas as normas, fala, olha, no trabalho mediúnico tem que estudar, ponto. Está lá no regimento. Então não é minha opinião. Não é a opinião do próximo dirigente que vai mudar verão, inverno. Não é isso. Está no regimento interno. Então vamos criar o regimento interno, ter uma reunião da diretoria, ter a reunião dos conselhos, falar, olha, daqui para frente nós aprovamos esse regimento interno. E mesmo as coisas do passado têm que se adequar ao regimento interno. Certo? Acho que é uma forma adequada de se trabalhar. Mas se a pessoa alega para você que ela estuda em casa, qual é o motivo? O que acontece na mediúnica se ela vai participar do grupo da casa? Ou precisa participar do grupo da casa? Então, a gente não tem 100% das respostas, porque a gente pode estar no radical. O Emmanuel fala muito disso, né? Quando a gente é muito duro, a gente não tem que ir na inflexibilidade, etc. Mas vamos lá. Nós estamos tratando de uma senhora de 70 anos que não consegue muita tecnologia, não tem carro para ir até o centro, tem que cuidar do neto, e está estudando, e você percebe que ela está indo bem. Tá bom, é uma coisa. Aí você pega uma pessoa de 30, ou de 40, ou de 50 anos, que tem bastante mobilidade, que tem algum tempo livre, etc. Fala assim, cara, cadê o seu esforço? Acho que cada caso é um caso, né? Cadê a sua contribuição? E ir trazendo, né? Do mesmo jeito que a gente tem que convencer aqui com amor, sem flexibilidade nem nada, a gente vai água mole e pedra dura. Vai batendo, vai conversando, vai convencendo, vai mostrando o quanto é bom e etc. Se não estiver comprometendo a um ponto porque assim, se não estiver comprometendo, deixa seguir. Eu penso que vale muito também da intenção. Isso, é o coração. Da bondade, da dedicação. O que ela poderia prejudicar no grupo? Isso que eu falei, quer dizer, não está prejudicando. Agora, se ela começar a fazer a revisão do Livro dos Espíritos porque está desatualizado, aí sim, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Agora, se não estiver prejudicando, deixa.
só convida. Por quê? Vai chegar um despertar, se não for nessa vida, vai ser na outra. Então não tem problema. Eu acho que é o grande lance. É você não ser inflexível e entender o motivo desse regimento interno. O motivo é para que aquilo não desande. Agora, e quando o grupo todo está desandado, né? E aí é difícil até a gente ter a percepção de que está desandando. Mas ali é o ambiente, a casa espírita, a pessoa é obrigada a permanecer na casa para ambientar. Isso. Então, é o ideal, né? Eles não ficar em casa, Isso. Isso. Então, assim, como regra geral é isso, um caso ou outro, com absoluta exceção, com o cuidado, entendendo que aquele espírito é um espírito a ser cuidado também, e ter o cuidado de cuidá-la, e ter o cuidado com o trabalho, saber se esta benevolência com ela não está sendo prejudicial ao grupo. Aí a gente fala do menos risco. Então, a mulher que está em risco de vida no parto, e aí o médico escolhe entre o feto e a mulher, né? Tem que fazer uma escolha. Tem momentos que a gente vai ter que fazer escolha. Enquanto não precisar fazer escolha, deixa. Deixa a pessoa ter consciência de que, estamos abrindo uma exceção para você, viu? Porque o certo não é isso, e você sabe que não é. Bom. Isso. Uhum. Agora, quem está cumprindo também seria ideal que ele olhasse para... Desculpa o termo que eu vou usar aqui, a gente, né? Por isso que eu falei, que eles falam, cadê o coração? Olha para o próprio umbigo, né? Para de olhar para o vizinho. Está fazendo a sua parte? Tá. Você que está... Acabamos de ver, é você que está se beneficiando. Se o outro não está com o grau de comprometimento que nem o seu, é um problema do outro, não é seu. Por acaso, essa é aquela mesma história. O pai chega para o menino e fala assim, você quer um chocolate? Tá aqui. Ah, ficou feliz? Ficou. Vou dar 2 para o seu irmão. Aí ele ficou triste. Pô, você não ficou feliz com o chocolate? Não interessa que vai ser aqui. Isso está na Bíblia também. Quando Cristo fala, né, segue-me tu. Quando ele fala que ele vai fazer tal coisa, tal. Mas e o fulano? Não sei, me segue você. O fulano é o fulano, a vida é dele. Nesse caso, a hipnose benéfica, os outros recursos que a gente está usando, vou correr um pouquinho, tá? A hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante serene o companheiro perturbado. Então, tem casos que a gente não consegue conversar. Então, há uma hipnose. Vamos falar até da licantropia. O cara veio ali, um lobo. Você não vai ficar conversando com o lobo, ele não vai te responder. Então, você faz uma hipnose. Do mesmo jeito que hipnotizaram-no para se transformar num lobo, você o hipnotiza para transformá-lo em gente. Então você vai fazendo uma inflexão de voz, caminhando, olha seus dedinhos, como são humanos, olha isso, olha aquilo outro. O cara chega, acorrentado, que aconteceu, né? No nosso trabalho de quinta-feira? Terça-feira. O cara chega acorrentado, um escravo com a corrente aqui. Olha, e assim, o ideal não é arrancar a corrente, aos poucos, olha... Está doendo essa corrente? Então. Não fala assim, você está sem corrente. Não, ele está com a corrente. Olha, peraí que eu vou tirar. Puxa, eu não estou conseguindo com a mão, mas esse aparelhinho que eu peguei aqui agora está indo. Então ele está indo. Do mesmo jeito, você precisa entrar na história dele, você precisa fazer com que ele entre na sua história. E para entrar na sua história não pode ser abrupto. Vai aos pouquinho. Olha, tá aqui, eu cerrei, tá vendo? Já ficou mais largo? Ficou. Então, agora eu vou tirar tudo e já estou fazendo uma massagem aqui, já passou a dor? Ai, passou. Pronto. É uma hipnose benéfica. Tá? A prece, o passe e as irradiações mentais são outras ferramentas que a gente usa quando a gente não consegue dialogar. Então a gente faz a prece. Quantas vezes a gente está mesmo no meio de uma conversa, está vendo que ela não está dando resultado, a gente para um pouquinho, vamos então todos elevar o pensamento a Deus e faz uma oração. Em voz alta mesmo, não gritando, em voz alta. Para que as vibrações das palavras e daquela conexão com o alto vibrem o ambiente. O passe e a irradiação mental. São 3 coisas que dá para fazer também. Existem algumas lições de Emmanuel aqui no Caminho Verdade e Vida, gente, que são bem interessantes, mas nós vamos deixar para lá por causa do prazo.
Quando a gente acaba uma reunião mediúnica, a gente tem que fazer uma avaliação, toda vez. Nós aqui fazemos isso e recomendamos, e está no livro que se recomende. Tem dois momentos de fazer a avaliação. Ao término do trabalho, eventualmente assim, mensalmente, bimensalmente, como uma diretriz maior de como que ela deve seguir. Essas bimensais a gente particularmente aqui não faz, a gente já faz todo dia ali, então não teria tanto problema. Avaliamos os casos e situações, não avaliamos pessoas. Então, e não é para ter milindre. Não é para ter milindre, a gente não avalia a pessoa, a gente avalia o caso. Então, eu dei esse exemplo, vamos falar da corrente aqui. O esclarecedor falou e arrancou de uma vez, ou falou, não, você não tem não sei o que e tal, e até conseguiu. Até a pessoa conseguiu, tal, não sei o que. Mas acaba o trabalho, fala, olha, não seria mais produtivo se tivesse feito de tal jeito, assim, assim? Se a pessoa se melindrar, e normalmente vai se melindrar um pouquinho, isso faz parte, mas logo depois passa, é desejável que logo depois passe, tá tudo certo, e tá todo mundo se instruindo, da próxima vez vai ficando cada vez melhor. Né? Se as broncas que eu comentei com você, que eu já tomei de encarnado, desencarnado e até do assistido, eu me melindrasse e falasse, isso não é para mim, eu já tinha parado desde sempre, né? Conclusão. O dirigente é um trabalhador do bem e a espiritualidade conta com ele. Então, aquilo que você falou, né? Eles contam conosco. Diga, Marcos. Eu estou vendo um pouco mais a respeito do tempo. Aproveitando que a Carol falou, que ela entende que está dando a comunicação e o espírito está enrolando, o dialogador não conseguiu entender isso, ela ia cortar, então, né? Ou até ela colocar, olha, não é o momento para falar. O momento certo seria no término da reunião. Olha, eu fiz isso. Não estava conseguindo e ele estava aqui enrolando. Perfeito. É isso mesmo. Esse é o momento de a gente esclarecer. Perfeito. Então, acontece bastante de muitos ostensivos conseguem dialogar antes mesmo do dialogador. Exato. E tem muitos que não conseguem. Cada um. Sim, tem muito ostensivo que dialoga. Assim, no nosso caso ali, por exemplo, Adilson, eu estou dialogando e concomitante ele também está. Sabe, não sei como funciona exatamente isso, o que o cara escuta em estéreo e tal, mas enfim. Isso, tem caso que dá, tem caso que não dá. Mas o que o Marcos levantou que é interessante se você fala lá no meio da reunião, pode tirar um pouquinho da concentração e etc. Então você cortou, o cara foi embora e pronto. Ninguém precisa saber naquele momento o que aconteceu. Lá nesse momento de entender o que foi falado isso. Perfeito, é isso mesmo. Mais alguém, gente? A conduta do dirigente... Oi. Claro. Você toca sempre no assunto, estou repetindo, tem gente que já ouviu, olha, aqui novamente estou tocando um assunto, no começo você falou isso. Eu sempre gosto de falar o seguinte, lição repetida é lição não aprendida. Então, se você está retomando aquilo... É porque ainda não aprendemos, né? Não aprendemos, velho. Precisamos retomar mais vezes. Mais vezes. Perfeito. Então vamos lá. Concluindo então, o dirigente é o trabalhador do bem, a espiritualidade conta, a sua conduta influencia no resultado da reunião, a dele e a de todo mundo. A da médium, que cortou, deixou de cortar, o de sustentação, que foi para Nárnia em vez de ficar lá sustentando, né? Tudo conta, positivo ou negativamente. O aprimoramento constante é essencial para uma liderança eficaz. De novo lá, o aprimoramento constante, a atenção e etc. Somos médiuns 24 horas por dia, oração e vigilância, disciplina e perseverança. E aí, com tudo isso, a Vera vem nos dizer que nós somos o grande beneficiado, certo? Oi. Oi, bem. Eu tirei, sabe que tinha? Eu tirei só por causa do tempo. Eu tirei em casa já. Perfeito. Entre os príncipes e as potestades. É um livro
que aqui nós obrigamos. Aqui tem uma democracia muito boa. Então, de vez em quando, a gente obriga os nossos médiuns a lerem. Eu sei que todo mundo quis. Deu briga porque tinha pouco livro para muito médium. Mas todos leram e todos gostaram, né? Contra os Príncipes e as Potestades, do Richard Simonetti. Ele vai mostrar lá que cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles, um ponto vulnerável que tem que ser olhado com cuidado, tá? Eu vou... Isso. Então, eu vou pôr essa apresentação no grupo, vou pôr a foto desse livro no grupo. Nós vamos fazer um breve encerramento aqui, com uma música que é o resumo disso, para variar, que nós fizemos. E eu falo o seguinte, tinha muita gente preocupada com o horário aí. Então, quando a gente acabou a música, acabou. Não sintam-se constrangidos aqueles que precisarem ir embora e não sintam-se constrangidos aqueles que querem continuar aqui para a gente ficar agora no bate-papo, de fazer perguntas e respostas, tá? Pra gente, não que vocês vão fazer as perguntas e as respostas, para esse diálogo, para todos aprendermos, tá bom? Então, amai-vos eis o primeiro ensinamento e instruí-vos eis o segundo. E aí a gente vai para... Eu agradeço antecipadamente. Pode observar também que tudo isso que você falou hoje sobre diligência, colaborador, serve só para o trabalhador, serve para a casa espírita inteira. Para todos. Para arte social, para palestra, para passe, qualquer atividade que a gente for exercer dentro da casa, cabe todas essas benefícios. Perfeito. E eu extrapolaria para a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida. Por isso que, assim, tudo aquilo que aqui foi falado, se a gente seguir a risca, a gente vai ter uma vida boa. A gente vai ter uma vida plena, mais conectada com Deus e passando pelos desafios de uma forma mais tranquila. Então, eu agradeço profundamente, de coração, a presença de cada um dos encarnados e dos desencarnados, da espiritualidade que permitiu isso. E vamos encerrando com esta pequena música. Se queres esclarecer, faça brilhar tua luz. A maior caridade é ser ponte para Jesus. O estudo perseverante, a idoneidade moral, a prática da caridade, som do irmão. Desenvolva a intuição, aumente a sensibilidade, alimente o coração, praticando a caridade. Não se esqueça dos companheiros que estão juntos na romagem. Também eles são espíritos, mas com terrena roupagem. Seja com todos benevolente, tenha como lema o perdão, indulgente como alheias fartas, iluminando o coração. Essa é a maneira entendida por Jesus como verdadeira caridade, revelando a própria luz. São esses os atributos do médium esclarecedor, despertando consciências, desenvolvendo amor. Seja com todos benevolente, tenha como lema o perdão, indulgente como alheias faltas, iluminando o coração. Trabalhemos com vontade de mostrar com Jesus, fazendo nossa morada com verdade.
fazendo nossa morada com verdade. Isso aí. Esse finalzinho com Verdade e Luz era porque era no Verdade e Luz, né? Mas aí pode servir para as outras casas, então é com Verdade e Luz.